Olá, você acredita na existência de Deus? João Calvino, o grande reformador, no início de suas Institutas da religião cristã, afirmou que só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou a nós. Ele dizia que todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa, tendo em si a semente da religião. O ser humano encontra-se perdido como que em um labirinto. O homem foi criado à imagem de Deus. Essa imagem ainda permanece nele, mas foi totalmente distorcida e desfigurada por causa do pecado. No vídeo de hoje você vai conhecer por que é impossível não crer em Deus. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Você acredita que Deus existe? Como alguém pode ter certeza disso? Eu gostaria que você postasse a sua opinião nos comentários abaixo. Queremos conhecer o que você pensa a respeito disso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Nós postamos vídeos todas as quartas e todos os sábados aqui no canal. Então vamos lá. A humanidade sempre teve um dilema: crer ou não crer em algum tipo de divindade. A filosofia grega, por exemplo, nasce exatamente por pensadores que começam a negar o que nós conhecemos por mitologia ou a mitologia grega. Os gregos eram politeístas, isto é, adoravam vários deuses, acreditando que esses deuses tinham forma humana, embora fossem mais belos e poderosos que os homens. Eram imortais e possuidores de poderes mágicos. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos dos seres humanos. Apaixonavam-se, sofriam, conheciam aventuras, desventuras, e os gregos falavam deles como se fossem pessoas. Contavam a história da sua vida, as suas lutas, os seus sentimentos. Alguns dos deuses gregos eram Zeus, que era o deus dos deuses. Nós temos Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Nós temos Apolo, que era o deus da luz. O Dionísio, que era o deus das festas, do vinho e do prazer. Temos Eros, o deus do amor. E temos também Hades, que era o deus do submundo, da vida após a morte. O conjunto das histórias maravilhosas da vida dos deuses e heróis gregos chamava-se mitologia. Ao longo da história da humanidade, as nações e os grandes impérios que surgiram, todos tinham algum tipo de divindade. Cada cidade adotava algum deus para a sua proteção. Os deuses do Egito Antigo, por exemplo, geralmente tinham a forma de animais. Outros eram metade homem e metade animal, cujos vestígios estão em museus espalhados pelo mundo. Sobre isso, a Bíblia fala no livro de Romanos. Eles dizem que são sábios, mas na verdade são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Para os ateus, Deus não existe. Para os agnósticos, ele não pode ser conhecido. Muitos filósofos notáveis desenvolveram argumentos a favor e contra a existência de Deus. Nas Sagradas Escrituras, Deus pode e deve ser conhecido, não pela razão humana, mas pela fé. Por quê? Porque Deus é espírito. O que isso significa? Que ele não é da mesma natureza desse universo material onde vivemos. Deus se expressa em outra dimensão, aquilo que Paulo, o apóstolo, chamou de regiões celestiais. Essa é uma esfera espiritual totalmente diferente da dimensão física desse universo que nós conhecemos. Como escreveu o Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: já temos visto que muitos erram em todo o seu pensamento sobre o cristianismo porque partem de um ponto de vista errado. Eles têm uma concepção materialista do cristianismo,
e não se dão conta de que a fé cristã é positivamente extramundo, ou seja, fora desse mundo material e sensível. Hoje se fala muito da possibilidade de viagem do tempo, de universos paralelos, das teorias da física quântica, que são aceitas por físicos e filósofos renomados. Assuntos que há tempos atrás eram apenas tratados em filmes e livros de ficção científica, mas que hoje são assuntos que permeiam a mente de muitas pessoas que estão em busca de conhecimento. Essas teorias, do ponto de vista racional, não podem ser provadas. Elas ainda estão no mundo das ideias. Mas é interessante como já são aceitas por muitas pessoas que fazem da ciência e da razão algum tipo de Deus. Um Deus moderno. Podemos dizer, de certa maneira, que essas teorias são aceitas pela fé. Elas acreditam na possibilidade, mas ainda não podem provar, porque enquanto só podem teorizar. Qual a diferença dos cristãos que também não podem provar de forma racional, científica, a existência de Deus? O fato é que a razão não é uma faculdade humana suficiente, adequada, para se provar a existência ou não existência de Deus. Nem a ciência, com todo o seu avanço nos últimos séculos, não podem ter Deus como seu objeto de investigação, pois se trata de assuntos ditos transcendentes. Na religião, a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de Deus que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Na teologia, Deus é transcendente da criação na medida em que ele está acima dela e não é limitado por ela, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural que nos cerca. Mas, ao mesmo tempo, temos a imanência, em que Deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, acessível às criaturas de várias maneiras. A fé não deve ser desprezada. A fé pode andar ao lado da razão. A fé não precisa ser irracional. O que deve ser descartado é o fanatismo. O fanatismo é o zelo religioso obsessivo, o que pode levar a extremos de intolerância, ao ponto de gente se dizendo religiosa matar em nome de Deus. Isso é a crença do absurdo. Assim está escrito na Bíblia Sagrada: o justo viverá pela fé. O que isso significa? Que Deus não se expressa no mundo através dos sentidos físicos e nem pode ser compreendido pela razão humana. Por que não? Bom, essa questão faz parte da soberania divina. Assim está escrito no livro de Deuteronômio: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. João Calvino, voltando a João Calvino, o grande reformador, ele disse que só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou a nós. E Deus se revelou a nós de 4 formas distintas. Vamos vê-las. Primeiro, Deus se revelou através das obras da sua criação. A criação, o universo, revela Deus. Assim está escrito nos Salmos: os céus proclamam a sua glória. A sua divindade fica clara na beleza e perfeição do universo. Ele não é produto de uma explosão cósmica e nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Deus criou todas as coisas e ele é distinto da criação. Em Romanos está escrito assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Segundo, Deus se revelou através da nossa consciência. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mesmo aqueles que vivem na impiedade têm dentro de si uma consciência, uma lei que os acusa e os defende. Essa lei gravada no coração é o testemunho da consciência. Essa consciência pode ser limpa e sensível ou pode também ficar cauterizada e insensível. Por isso, essa forma de revelação de Deus é suficiente para condenar o homem, mas não eficiente para salvá-lo. Terceiro lugar,
Deus se revelou através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é o sopro do Espírito. Ela é inspirada, infalível e inerrante. A palavra de Deus foi revelada e registrada com absoluta fidelidade. Ela é a verdade. Por meio dela somos levados à fé salvadora. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Quando lemos a Bíblia, o próprio Deus fala conosco. Quando sua palavra é pregada com fidelidade, nós ouvimos a própria voz de Deus. Em quarto lugar, Deus se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o ponto culminante da revelação. No livro de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o Verbo eterno e divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus veio para nos mostrar o Pai. Quem o vê, vê o Pai. Ninguém jamais pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus é, portanto, a revelação máxima e final de Deus. Paulo, o apóstolo, disse: quem recusa essas revelações dadas por Deus à humanidade são indesculpáveis. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Termino com um texto escrito pelo grande profeta Daniel. Ele disse o seguinte: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora. Se você crê em Deus, poste nos comentários abaixo. Mas se você tem dúvidas ainda a respeito de Deus, poste também. Gostaríamos de conhecer o que você pensa sobre esse importante assunto. Bem-aventurado é aquele que consegue crer, pois a fé é um dom de Deus. Uns têm, outros não. Então, meus queridos, abram suas mentes. Deixe a luz de Deus entrar no seu coração e te revelar o verdadeiro sentido da vida para que você seja muito mais feliz. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Amém.